gente! Chegamos aqui na aula 4 do nosso módulo 5, nossa última aula da etapa de gestão do plano de ação. Vamos? Está pronto? Está preparado? Lápis, papel, caneta na mão? Produção, roda essa vinheta! Fala galera! Chegamos aqui nessa última etapa do nosso plano de ação, da gestão do plano de ação. E eu vou trazer aqui para vocês esse fecho final, né? Como é que a gente finaliza esse plano de ação. Veja só, a nossa última etapa é a etapa de finalização, de encerramento. É um momento muito importante para o gestor, né? Por quê? Porque ele vai avaliar os resultados obtidos do plano, certo? Ele vai entender aqui o que aconteceu de positivo, o que aconteceu de negativo. Ele vai analisar os pontos positivos, né? Que foi sucesso, que o que ele planejou de acordo estava correto. Mas é o momento que ele vai analisar aqui o que deu de errado no plano, tá certo? Por quê? A ideia do plano é que a cada vez que você faça um plano, você vai fazendo um plano mais aprimorado. Por quê? Porque você já conhece os erros do plano anterior que você traçou. Então, quando você consegue perceber e encontrar falha nas tarefas que deram resultados negativos, isso é bom porque para o próximo plano você consegue já ajustar e tornar essa tarefa que antes era negativa uma tarefa positiva. Tá? Então, a análise desses resultados é extremamente importante. Deu certo, não deu, o prazo foi ok, não foi. Isso a gente vai ver lá na próxima aula, quando eu for colocar a mão na massa e mostrar para vocês o plano de ação propriamente dito, tá certo? Bom, nessa etapa de finalização, também é importante que você analise se tudo aquilo que você pensou, se tudo aquilo que você planejou, né, se realmente foi aquilo que você queria, né, estava dentro do esperado. Tá? E é importante também que nessa etapa de finalização do plano, você deixe tudo registrado, para você ter tudo isso aí como base de dados para os próximos planos. Tá? Ué, André, como assim? Veja, é importante que você anote tudo o que aconteceu, desde a etapa de planejamento do plano até a finalização. Porque você vai ter esse espelho, essa noção, para você implantar um outro plano de ação. Tá? Então, as falhas que você cometeu em um, você não vai mais cometer no outro, tá bom? E aí você pode estar se perguntando, beleza, mas quando é que esse plano de ação ele vai ser finalizado? Veja, o plano de ação ele vai ser finalizado quando todas, olha aqui, ó, todas as atividades listadas tiverem sido concluídas. Ah, mas a minha tive uma atividade que ela foi reprovada, que ela foi um fracasso. Não importa. O plano de ação ele vai ser finalizado quando todas as atividades forem concluídas, independente de sucesso ou de fracasso dessa atividade. Tá certo? Então, finalizei o plano. E aí, André, eu posso começar já outro? Com certeza. Você já pode começar outro plano de ação. André, eu posso fazer 2 planos de ação em paralelo? Veja, aí depende. Aí você é quem vai me dizer isso. Você consegue gerenciar 2 planos em paralelo? Né? Não sei. Você pode fazer um plano só com várias atividades, lembrando sempre que eu não gosto de passar aí de 20 atividades, porque é muita atividade para você controlar, tá? Eu particularmente gosto de chegar até umas 10, 15 atividades no máximo, certo? Mas o que você pode fazer é, por exemplo, você pode fazer, se você tiver com muito problema na obra, para você poder quebrar um pouco essa bola de neve, você pode fazer um plano de ação para a equipe de elétrica, um plano de ação para a equipe de hidráulica, um plano de ação para a equipe de estrutura, um outro para a equipe de acabamento. Você pode dividir assim, por equipe também, fazer um plano de ação para cada equipe. Mas, caso contrário, você pode fazer um único plano de ação e envolver todos, tá? Não tem problema também. Até porque, gente, essa ideia de você envolver todos em um único plano de ação, equipe de elétrica, hidráulica, cerâmica, cobertura, enfim, todos juntos, é porque tem atividades da elétrica que travam, por exemplo, a pintura. Tem atividades do pedreiro que travam aí, por exemplo, a cerâmica. Né? Um contrapiso trava uma cerâmica. Então, eles são interligados. A impermeabilização trava o contrapiso. Né? A aprumada trava a impermeabilização. Certo? E assim por diante. Então, é interessante que você faça um plano de ação só para todos. Que aí você consegue misturar essa equipe, né? E um começa a ajudar o outro, tá?
Então, veja, eu trouxe aqui um se ligue, né, com as bonequinhas da engenharia monitorada, que eu vou ler aqui para vocês e eu peço muita atenção nesse momento para que vocês possam entender esse fecho do plano de ação. Veja só, se tudo foi cumprido adequadamente e as metas foram atingidas, o plano de ação deve passar a servir como modelo de procedimentos a ser adotados em ocasiões semelhantes. Entendeu isso? Veja, isso quer dizer o quê? Se você fez um plano de ação e 8 tarefas deram ok, deram sucesso, significa dizer que você pode repetir aquilo para um próximo plano de ação que envolva aquela tarefa, se logicamente for a mesma situação. Então você vai ter um espelho, você vai ter um parâmetro. Ah, entendi. Porque veja, se você for fazer agora o seu primeiro plano de ação, você não vai ter parâmetro, né? Você vai fazer com base no que eu estou te ensinando. Mas a partir do momento que você faz 1, 2, 3, 4 planos de ação, você já começa a ter parâmetros, tá? E outra, leva os planos de ação de uma obra para uma próxima obra, tá? Pode ajudar também. Bom, afinal de contas, ele foi bem sucedido, por isso é que a gente deve ter ele como espelho. Além disso, tenha-o como referência para o constante aprimoramento dos processos. Olha aí, pega o plano de ação de uma obra e leva para outra, para você implantar na outra, logicamente, que de forma mais real para aquela outra obra, tá? Os bons resultados alcançados precisam ser mantidos, usando o próprio plano de ação como um padrão a ser atingido. Os processos tendem a ficar cada vez mais eficientes. Vocês viram isso aqui? Então, quando você usa um próprio plano de ação, o seu processo, né, ele tende aí a ficar mais eficiente, tá certo? Então, esse se ligue aí, não esqueça, anota essas informações, tá? E para finalizar, trago aqui mais uma vez, né, não esqueça que o plano de ação é o seu aliado. O plano de ação, gente, ele resolve muita coisa na obra, mas é muita coisa, tá? Ele é um dos recursos mais importantes que você vai ver aí em qualquer curso de gestão para gestão de negócios, tá? O plano de ação, ele resolve sim. Você precisa planejar ele bem, executar ele bem, monitorar e finalizar. Esses 4 segredos aqui é para você poder fazer um plano de ação bacana, tá? E aí você vem para os 10 passos para criar o plano de ação. Só que nesse curso, você que está aqui nesse curso, você não vai ter dor de cabeça com isso, porque eu vou te entregar o meu plano de ação, o meu modelo de plano de ação. E você vai levar para sua obra e só vai preencher, tá? E eu ainda vou te explicar aqui como é que você vai preencher. Eu vou te mostrar um plano meu que eu preenchi para você entender melhor como é que funciona isso. É isso aí, viu? Veja aí, ó. Então, isso por quê, né? Por que você vai trazer esse plano de ação como seu aliado? Por que ele é um recurso muito importante na gestão de negócios? Porque ele torna mais fácil a identificação das necessidades e dos processos que fazem parte da rotina de qualquer organização. Então, o plano de ação, ele te ajuda a visualizar coisas que você não estava conseguindo visualizar. Você consegue identificar as necessidades da sua obra de uma forma tão mais fácil que você não estava conseguindo perceber antes. E esse plano de ação, ele traz consigo 2 benefícios, tá? 2 benefícios para a sua obra. Quais são esses 2 benefícios? Eles favorecem a sua tomada de decisão e eles elevam a qualidade dos serviços executados. Como assim, Andréa? Veja, quando a gente tem esse plano de ação, ele vai me ajudar a verificar aonde é que eu vou gastar um pouco mais de energia e colocar como prioridade. Ele vai me ajudar a isso, tá? Ele vai dizer, André, aqui seu ponto está crítico, você tem que resolver isso aqui logo. E outra, ele vai levar a qualidade do serviço porque os meus profissionais estão empenhados, meus profissionais estão motivados, meus profissionais estão engajados, eles entendem que eu preciso deles e eles querem mostrar resultado. Então, o serviço que ele vai executar é um serviço com maior qualidade e sem contar que está sendo monitorado diariamente. Tá? Então, isso é bom para a obra. O plano de ação, gente, é o segredo de muito sucesso, certo? Então, eu vou finalizar aqui dizendo para você o seguinte: adote essa estratégia no seu cotidiano e veja como ele fará diferença na otimização de tempo e na eficiência dos processos realizados. É isso que o plano de ação vai fazer na sua obra, tá? Ele vai fazer a diferença na otimização dos processos, do tempo e vai tornar o seu processo mais eficiente, tá certo? Galera, então, quando é que a gente finaliza o plano de ação? Eu finalizo o plano de ação
quando aquela atividade foi concluída com sucesso ou sem sucesso. Quando ele finaliza, eu preciso datar. Vocês vão ver lá na próxima aula que a etapa da finalização é o momento em que eu coloco uma data que eu finalizei esse plano, certo? Então, a finalização é essa, ela serve para que você possa analisar os resultados, ter como lição as tomadas de decisões que você teve nesse plano, para que no próximo plano você já tome atitudes, decisões mais coerentes. Beleza? Então, resumindo aqui, nós acabamos de encerrar o módulo 5, que fala sobre o gerenciamento do plano de ação. Nós vimos a primeira etapa, que é a etapa de planejamento, a segunda etapa, que é a etapa de execução, a terceira etapa, que é a etapa de monitoramento, e a quarta etapa, que é a finalização do seu plano. Beleza? Então, agora eu quero que você se prepare. Se você tem alguma dúvida ainda em algum desses conteúdos que eu abordei, eu peço que você volte lá no módulo, na aula que você quer assistir, assista, porque a partir de agora, no próximo módulo, eu vou encerrar esse curso fazendo a aula prática. Ah, vai demorar aí 10, 20, 30, eu não quero saber quanto tempo vai demorar a aula, tá? Eu quero saber que eu vou te mostrar na prática, eu vou colocar a mão na massa na próxima aula e eu vou te explicar tudo sobre o meu plano de ação e como você vai aplicar ele na sua obra amanhã, tá certo? Então não perca a próxima aula, eu vou estar te esperando lá e essa aula vai ser show. Tá pronto? Então é só clicar, tô te esperando lá.